Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre uma visão pessoal particular do eclipse do dia 5 de julho. Eu já disponibilizei uma visão geral, global, dessa lua cheia barra eclipse no vídeo da lunação de Câncer. Eu vou deixar o link disponível para quem se interessar. O eclipse ele aconteceu em 13 graus de Capricórnio. As pessoas mais afetadas serão aquelas com planetas pessoais Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, entre 10 e 16 de Capricórnio, Câncer, Áries, Libra. Eu vou começar falando sobre Capricórnio e eu vou seguir a ordem do zodíaco. Eu aconselho que vocês ouçam seu signo ascendente. Deem preferência ao ascendente. Se você não souber o seu ascendente, você pode ouvir o seu signo solar, tá? Mas eu aconselho, tá? Fortemente que se ouça o signo ascendente. Bom, capricornianos, esse eclipse, ele vai trabalhar a maneira como vocês se colocam pessoalmente diante do mundo. Como que vocês conseguem se colocar e se expressar como pessoas fortes, decididas, dinâmicas, etc., sem deixar de observar as suas emoções. Como vocês promovem um casamento entre razão e emoção, entre metas, objetivos e essência. Há uma necessidade de aprender a ouvir, saber calar, silenciar, saber quando dizer algo, especialmente dentro de relacionamentos íntimos. Há uma necessidade mais forte de ouvir o outro. Não quer dizer que você também não possa se expressar, porque a sua expressão ela vai estar muito conectada àquilo que você sente mais diretamente. Você pode se sentir frontalmente acusado de algo e talvez você ainda não tenha condições de ver que essa suposta acusação ela tem algo de verdadeiro nela. Esse eclipse ele vai iluminar algo a respeito de você que você ainda não sabe e que o outro vai fazer com que você veja. O outro permite que seja mais fácil de enxergar. Se você deixar isso acontecer. Se você não agir como se você sempre tivesse razão. Como se sempre fosse o dono da razão. Se você se permitir estar num lugar de vulnerabilidade, vai ficar mais fácil, vai ficar mais fluido. Os capricornianos devem evitar conflitos frontais dentro dos relacionamentos íntimos ao máximo, ok? Não sintam, não se sintam pessoalmente
atingidos por conta de alguma observação que o outro possa fazer. Ele está vindo de um lugar de observador. Ele consegue enxergar melhor do que você tem capacidade agora. Não se trata de uma disputa, trata-se apenas de uma troca. Num outro momento, pode ser que você ofereça uma outra visão para a pessoa a respeito de algo dela, né? Não se trata aqui de uma competição. Aquário. Os aquarianos vão perceber os efeitos desse eclipse como um aumento particular da mediunidade. Quando eu falo mediunidade, entendam como uma faculdade mais ampla. Eu não estou falando aqui de religião. Estou falando aqui de uma espiritualidade, de uma espiritualidade mais fluida. Mediunidade no sentido de vocês se perceberem como intermediários, como um meio, né? Um meio de comunicação entre os homens e Deus, vamos dizer assim. Você pode ter a sua visão particular do que viria a ser mediunidade. O que vale a pena observar aqui é o quanto que o seu estado emocional influi a sua percepção do seu meio ambiente. Só que essa percepção, ela vai estar um tanto mais sofisticada. Vocês vão precisar ter uma certa atenção com essa mediunidade aguçada dentro do ambiente do trabalho. Se você estiver indo se deslocar para o seu trabalho especialmente. Se você estiver em contato com outras pessoas, com outras energias. Talvez certas pessoas do trabalho não consigam entender por que você está tão à flor da pele. Essas pessoas, elas podem achar tem alguma coisa a ver com a situação do mundo. Ok, tem um tanto de relevância, mas não é só isso. Vocês vão estar mais sensíveis, mais abertos para o outro. E essa abertura é muito interessante para que haja uma troca. O cuidado com o ambiente de trabalho tem a ver com a maneira como vocês se expressam, porque pode ser que vocês sejam mal interpretados, né? Nem todas as pessoas têm abertura para compreender como é que funciona a questão da mediunidade. O desafio aqui, nesses 6 meses de efeito do eclipse, porque os eclipses, eles manifestam efeitos até 6 meses depois da sua ocorrência, é vocês trazerem essa sensibilidade toda para o cotidiano. É uma transformação digna de nota. Eu não diria que é, nossa, a transformação da minha vida. Não, vocês vão perceber que é um detalhe. Mas é um detalhe que vai fazer a diferença no cotidiano. E uma intuição aguçada, por exemplo,
pode ser uma vantagem para vocês. Até mesmo, por que não, dentro da carreira. Mas o ideal é que seja algo que vá acrescentar para a sua vida pessoal, a vida no geral, sem colocar um foco necessário numa determinada área. Observa a questão de trabalho só para você não ser mal interpretado. Peixes. Os piscianos, eles vão ter uma certa dificuldade para entender o seu encaixe nos grupos em que estão inseridos. É possível que vocês entendam que certos grupos não estão mais agregando. Vocês não estão mais conseguindo entender as razões para estar em certos ambientes. Quando eu falo grupos que se encontram pessoalmente ou virtualmente, tanto faz. Qualquer tipo de grupo, qualquer reunião, assembleia, tá? Onde tem um conjunto de pessoas discutindo uma ideia, pessoas movidas por um interesse em comum, né? Grupos. Vocês vão perceber que a sua atenção ela vai se voltar mais para aqueles prazeres que a intelectualidade pode proporcionar. E às vezes esses prazeres eles acontecem fora, né, de um ambiente em que haja trocas com um número grande de pessoas. Eu diria que esse eclipse ele vai fazer vocês perceberem uma questão que eu tenho chamado aqui no canal de separação por frequências, tá? Vocês vão ver que não estão mais frequenciando, não estão mais em sintonia com certas pessoas, com certas ideologias. Vocês podem sentir que não tem mais uma paixão por determinados assuntos e ao invés de vocês ficarem apegados ao passado, a como era a relação com esses grupos, o ideal seria, na verdade, desapegar e buscar, né, por esses outros prazeres, especialmente os intelectuais, que vocês vão sentir que são bons substitutos, até vocês encontrarem uma outra turma para circular, né? Vocês vão perceber que esses outros prazeres, eles vão trazer novos interesses à tona, novas paixões, novos assuntos. E isso vai passar, esses novos assuntos eles vão passar a fazer mais sentido. Então observem muito bem nos próximos 6 meses, porque os eclipses eles mostram os seus efeitos até no máximo 6 meses após a sua ocorrência. Observem o que a partir de então, né, a partir de agora, vocês vão olhar com um interesse renovado. Áries. Os arianos, eles vão precisar fazer uma associação mais imediata das suas emoções com aquilo que conseguem alcançar na vida prática. Os arianos eles vão precisar perceber que muitas vezes
são movidos, regidos pelas suas emoções, exemplo, a impulsividade ariana, muito mais do que gostariam de admitir. E muito do que vocês conseguem alcançar é auxiliado ou atrapalhado de acordo com o domínio que vocês têm das suas emoções. Dominar as emoções não tem a ver com controlar, com desligar as emoções para estar num determinado patamar da vida. Eu quero alcançar tais e tais vitórias, então eu vou ter que desligar o meu emocional, porque eu acho que o meu emocional atrapalha. As minhas relações me atrapalham, né? Especialmente as relações íntimas e tal. Só que vocês se equivocam aí, porque, na verdade, esse eclipse ele vai revelar informações a respeito da sua ancestralidade, da sua infância, da sua vida em família, que você ou você não tinha conhecimento, ou você até sabia, mas acabou botando a informação debaixo do tapete, alguma coisa do tipo. Vai haver necessidade de se confrontar com algum acontecimento, com algum trauma, com algum padrão emocional repetitivo que vocês insistentemente acabam investindo naquilo sem perceber que é um padrão familiar, ou que é uma coisa muito antiga presente na sua vida e que não está agregando mais, não está levando para lugar nenhum, e se não for usado de uma maneira inteligente, pode acabar prejudicando. Quando há o reconhecimento de que você muitas vezes é movido por uma força inconsciente, e você vê isso, você traz isso para a consciência, e você vê que histórias de pessoas próximas, de familiares, tiveram muitos pontos em comum, e aí você consegue tirar algo de racional disso, você consegue contribuir bastante com a sua caminhada. Uma caminhada com mais propósito, com objetivos mais alinhados com a sua essência, mas há uma necessidade de reconhecer que muitas vezes você sai batendo com a cabeça e não faz um uso adequado da sua reserva emocional. Touro, os taurinos, eles vão encontrar algum assunto, algum estudo, até mesmo curiosidade por uma língua, por um país, por uma filosofia, por uma religião, vão travar contato com algo que tem um potencial de deixar vocês apaixonados. Um assunto que até então não tinha chamado a sua atenção, e aí de repente se faz a luz e vocês percebem que aquele assunto se tornou algo grandioso na sua vida e vai passar
a nortear uma linha de pensamento. Os eclipses, eles manifestam os seus efeitos em no máximo 6 meses após a sua ocorrência. Então, nesses 6 meses, a partir de agora, a partir de domingo, a partir de hoje, vocês vão experimentar uma revelação, né? Uma revelação, agora uma revelação intelectual. Ela pode ter relação com algo espiritual? Pode, mas ela vai vir primeiro pelo mental, pelo racional. É um assunto que vocês vão querer devorar. E que aí vocês não vão conseguir se imaginar sem aquilo. E a ideia é entrar mesmo, é mergulhar, é investigar, é ir a fundo, trazer luz, né? Que seja um assunto que traga esclarecimento para você, que traga razão, né? E é um assunto que vocês vão ficar tão apaixonados que vocês vão querer trazer para perto. Vocês vão querer que outras pessoas conheçam, que outras pessoas compartilhem da sua mesma paixão. Vocês podem fazer novas amizades a partir desse assunto, né? E desfrutar de uma nova visão. Não vai ser nada que vai virar a sua vida de cabeça para baixo, mas você vai perceber que tem um calorzinho, você sente um calorzinho no peito quando você trava contato com o tema. Gêmeos. Os geminianos vão ser estimulados a entrar numa viagem de autoconhecimento. Os efeitos do eclipse vão trazer oportunidades de catarses, de processos, até mesmo espirituais, para fazer vocês entrarem em contato com o seu alto valor. Há uma necessidade de, após descoberto ou redescoberto o seu alto valor, você conseguir mostrar para o outro, revelar para o outro, falar para o outro o que acontece. Inicialmente, eu acredito que vai ficar um tanto confuso para fazer o outro entender o que se passa dentro de você. Mas conforme o tempo for fluindo e você vai adquirindo mais consciência, eu acredito que você vai conseguir trazer mais significado para sua fala e o outro tem uma capacidade muito maior de entender o seu universo interior. Resumindo muito bem, vocês vão perceber que tem todo um universo, um cosmos dentro do seu coração. E talvez pela primeira vez na vida você se veja sem conseguir descrever algo intelectualmente.
Talvez você vá ter que desenhar para o outro, sabe? Porque a percepção de valor que o outro tem de você não tem como ser equivalente à sua percepção se você se diminui em algum sentido. E vai ficar complicado falar para o outro, traduzir para o outro o que você quer, o que você quer dizer, o que você sente. Vocês vão perceber um abismo entre o que sentem e o que falam. E isso faz parte de um processo de autoconhecimento, de mergulho interior. Findado esse mergulho, evidentemente vai ficar mais fácil de dizer para o outro, porque a experiência já vai ter acontecido. Mas enquanto ela estiver acontecendo, vocês vão querer curtir um pouco a sua própria companhia em alguns momentos, para que vocês não tenham a sensação de que distraídos demais vocês possam se perder. Câncer. Os cancerianos, eles vão ter uma revelação dentro dos seus relacionamentos íntimos, né? No palco dos relacionamentos íntimos. Isso envolve a percepção de que certos relacionamentos estão atrapalhando o caminhar da vida. Há um disparate entre o que se consegue expressar para o outro e o que acontece de verdade. A sua percepção do outro, ela não vai estar lá muito confiável. Porque você vai ver que existe um sentimento e existe uma ideia a respeito dessa pessoa, e sentimento e ideia podem ser diametralmente opostos. A pessoa, ela pode se mostrar para você extremamente carente, ou o extremo oposto, extremamente fria. Você também pode estar nesse papel. Na verdade, vocês podem fazer um movimento pendular. A cada hora, um vai estar num polo. Um vai ser o carente e o outro vai ser o frio gélido. Quando, a bem da verdade, o ideal seria simplesmente deixar a energia desse eclipse abrir o coração. É como se estivesse abrindo aqui um buraco no peito. O buraco não vai ficar ali, ele vai cicatrizar, mas tem que entrar a luz. Tem que se fazer a luz nesse relacionamento. Isso não significa que o relacionamento vai acabar. Não, não é isso. Mas existem instantes em que precisa haver uma revelação, ou fica se perpetuando um padrão de relacionamento que não é saudável. Não há troca, porque a cada hora um está se defendendo. E eu percebo aqui que na maior parte dos casos, um fica se defendendo do outro por conta de um problema fictício. Na maior parte dos casos não é um problema real.
Se for um problema real, esse problema ele vai aparecer, não vai ter como ele ficar escondido. Mas na maior parte dos casos é algo que a mente criou. Aí vai ficar um pouquinho mais difícil de ver. Mas se você abrir seu coração, abrir a sua percepção, você vai ver. E aí tem uma condição de chegar mais perto do outro, de entender o outro como um igual e não como um inimigo. Leão. Os leoninos vão precisar encontrar dentro de si um lugar de conforto, porque o cotidiano ele tá extremamente difícil. Eu não tô falando isso só por causa da situação mundial, não. Eu tô falando mesmo pela posição em que o eclipse aconteceu no seu mapa. Claro que eu tô trabalhando aqui com uma posição estimada, porque eu não tenho os mapas de todos, é por isso que eu peço ascendente. Porque o ascendente ele me dá uma posição estimada e eu tenho condição de falar alguma coisa mais certeira. O cotidiano ele tá extremamente pesado para vocês. Tá mexendo muito com o inconsciente. É possível que vocês estejam tendo sonhos estranhos. É possível que vocês estejam recebendo mensagens. Aliás, esse eclipse para vocês vai trazer muitas mensagens, que a gente pode chamar de mensagens do além. Isso não quer dizer que tenha que ser a mensagem de alguém que partiu, não. Quando eu tô falando além, eu quero dizer algo além do cotidiano, né? Algo que escape um pouco do rema-rema do cotidiano. Há aqui uma facilitação do acesso de vocês a outras dimensões da realidade. É um afinamento da sua mediunidade? Sim. Tem um processo aqui, tem uma lapidação. Só que isso não vem de agora. Isso já vem acontecendo. Para muitos também, esse eclipse ele vem representar o fim de um ciclo. Até por acontecer perto do seu aniversário. Tem um apagar de luzes aqui, né? Simbólico. E esse apagar de luzes trazendo informações que vocês não vão ter pelas vias normais. Então vocês precisam ficar atentos a sonhos, intuições, premonições, visões. Pode não ser que venha através do sentido da visão, pode ser ouvir alguma coisa, perceber, sentir, né? Todos os sentidos eles são afetados pela mediunidade. Mais comum, visão, audição e olfato. Tato também acontece. Paladar é mais complexo. O paladar, ele precisa de algo, né, ali, né, uma matéria, né?
Não tem como ser uma coisa muito diáfana, né? Algo vindo de outra dimensão. Essas informações que serão recebidas, elas têm que ser entendidas como informações que vêm para agregar. Na maior parte dos casos, serão informações para melhorar o seu estilo de vida. Medidas que possam ser tomadas, como que vocês podem resgatar a alegria de viver, são coisas nesse sentido, tá? Mensagens nesse sentido. Virgem, os virginianos, eles vão entrar numa trip bem nostálgica, porque vão sentir uma necessidade de contatar figuras do passado, especialmente de lugares em que houve algum estímulo intelectual. Por exemplo, querer entrar em contato com antigos colegas da escola. Ah, como é que o fulano tá? Não queria saber do fulano, o que fulano tá fazendo? O que aconteceu da vida dele? E isso vem de uma sensação de não pertencimento. Não quer dizer que você não possa procurar o fulano, não é isso, não é proibido. Existe uma sensação de não pertencimento no agora. O agora ele não tá prazeroso, o agora não tá nem um pouco legal. Então vai haver uma projeção. Ah, naquela época, nossa, eu era tão feliz naquela época. Ah, eu andava com aquele grupo, com as pessoas tais e tais e tais, e aí, né? Ah, o que aconteceu? Será que mudaram de cidade? O que estão fazendo da vida? Também eu detecto um certo desinteresse pelas mídias sociais. Querer dar um tempo, querer apagar perfil, ou ao menos fazer uma limpeza no perfil, deletar certas pessoas, um movimento desse tipo. Libra, os librianos, eles vão ter que fazer um aprendizado um tanto difícil por conta desse eclipse. O aprendizado é saber pedir colo. Porque tem uma energia aqui de tudo está bem. Eu sou capaz de fazer tudo ficar bem. Tudo está bem se os outros conseguirem acreditar que tá tudo bem. Se eu conseguir projetar uma certa imagem. Se aquela imagem projetada é uma imagem de sucesso, os outros vão acreditar que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Vão acreditar que eu estou feliz. E essa trip, ela esconde, na verdade, uma necessidade muito grande de cuidado, de ser cuidado, de cuidar de alguém, né? De ter alguém para
prestar atenção, para olhar. É claro que a situação mundial ela pode estar agravando isso, porque talvez vocês queiram estar ao lado de certas pessoas e vocês não podem estar. E é claro que qualquer tipo de projeção deixa de dar conta do recado, né? Pode dar conta do recado até um certo momento, depois não dá mais. Então há uma necessidade aqui de admitir que você não é autossuficiente, que você não tem todas as respostas, que você precisa de alguém. E não é só o precisar de alguém, é precisar ser cuidado, estar vulnerável. Não deixem essa sensação vir com tanta força a ponto de vocês adoecerem para vocês aí sim poderem ser cuidados. A mente humana, ela faz essas coisas. A mente humana, ela cria situações. Vai ser muito menos doloroso admitir que se precisa de alguém e chamar, né? Pedir ajuda, pedir ao menos um contato. Olha, me ouve, eu tô precisando falar. Vai ser muito mais fácil admitir isso do que ficar tentando passar uma imagem. Não, mas tá tudo bem. Eu tô ótimo, não tá acontecendo nada, eu tô levando a minha vida normalmente. Olha só, olha a minha vida, olha quanto sucesso eu tenho, enfim. Tô tranquilo, tô de boa e não tá bem assim. Mais fácil, né? Admitir que as coisas não estão bem. O outro, ele não vai tecer nenhum julgamento por causa disso. Escorpião. Os escorpianos vão estar bastante saudosos do seu entorno. Vão querer observar se houve alguma mudança no bairro, uma vendinha que tinha perto da sua casa, super tradicional. Ah, será que a vendinha tá aberta? Será que ela tá conseguindo se sustentar? Ah, será que aquele parque perto da minha casa, será que ele tá aberto? O escorpiano, ele vai querer sair um pouco de si para ver o lado de fora, mas é ver o lado de fora imediato, com um certo interesse no que o outro tá sentindo. Não é que o escorpiano vai sair pela rua, olha, tá precisando de alguma coisa, como é que você tá se sentindo? Sim, guardadas as devidas proporções, vocês vão dizer isso para certas pessoas. Vocês vão falar isso com um vizinho, com um familiar, com um amigo, mas vocês não vão sair pela rua. Olha, tá precisando de alguma coisa? Não. Vocês vão até um certo alcance. No entanto, vocês vão olhar, né, com aquele olhar penetrante de vocês, né, aquele olhar que analisa, né, que descreve, que monta toda a história da pessoa, só de perceber a pessoa por 5 segundos, vocês vão fazer isso com as pessoas do seu entorno.
olhar para elas e criar uma história. Ah, essa pessoa tá assim, ela tá enfrentando tais e tais desafios na vida. Vocês vão construir um enredo a partir do seu entorno, da sua vizinhança, né, do seu bairro. E isso vai ser um exercício de humanidade, né, de olhar para o outro, perceber o outro como um igual. Existe uma proposta espiritual para a coisa. É como se vocês estivessem fazendo um laboratório de ser o outro. E aí olhar para o outro com uma extrema curiosidade, só para descobrir que ele não é diferente. E para você deixar de se sentir diferente, né? Só que vocês vão precisar de um estudo, entendeu? Fazer um estudo. Eu tô chamando isso de estudo, como se vocês fossem atores trabalhando para um papel, estudando, pesquisando para um papel, para descobrir que aquele personagem que vocês achavam que era tão diferente, ele tem N características iguais a você. E aí vai ficar mais fácil se aproximar de quem quer que seja. Sagitário. Sagitarianos vão precisar ficar atentos com relação à flutuação de renda. Ao mesmo tempo, vocês vão ter insights a respeito de novas maneiras de se fazer renda, ainda que seja uma renda flutuante. Não necessariamente vai ser uma coisa que vai perdurar muito tempo, mas é bom destacar que alguns insights podem fazer vocês questionarem aquilo que até então vocês vinham fazendo para ganhar o seu dinheiro. Pode ser que vocês tenham grandes revelações a respeito do que de fato vocês querem fazer. Existe uma abertura maior para sentir o que se quer fazer. E deixar de pensar na relação com o dinheiro como uma matemática. Eu fiz isso e isso, então eu tenho que ter tantos e tantos dinheiros. Vai haver uma dissociação, um resgate do valor emocional de certas coisas que o dinheiro pode dar. Um reconhecimento do próprio sistema de valores. E uma facilidade maior para vocês fazerem o seu sistema de valores valer. Exemplo, preços, né? Você pode trabalhar com serviços. O preço que você cobra pelos seus serviços é algo real, concreto? Ele tem dados de realidade? Ou está muito além ou muito aquém do que você poderia cobrar?
Você agrega valor emocional aos serviços que você presta? Quando a pessoa ela vai te pagar um determinado dinheiro, como é que é o rosto dela? Como é que fica o rosto dela? Ela tá pagando de bom grado ou ela paga fazendo uma careta? E você pode virar isso. Como é que você paga pelos serviços que você contrata? Você paga sorrindo ou você paga fazendo uma careta? Essa percepção do envolvimento emocional com o dinheiro, né? Até porque as pessoas elas dependem sim do dinheiro emocionalmente. Esse esquema, né? Esse funcionamento ele vai ficar mais claro para vocês. E isso, aliado a novas ideias a respeito de trabalhos, enfim, podem trazer para vocês perspectivas interessantes a curto e médio prazo. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a confiança de todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.